Oi, a paz a todos. Aqui é o Pastor Santiago. Eu venho em mais um momento diário com Deus, trazer nesta sexta-feira a história da vida real. E a história da vida real que nós trazemos na sexta-feira, sempre há alguém a qual escreveu uma carta, a qual contou a história deles. Eu queria que você, nessa sexta-feira, fosse esta pessoa a qual já vai começar a ouvir aqui esta história e começar a trazer e pensar na sua. Eu queria pedir aqui a todos aqueles que vão ouvir a história da vida real, que você inscreva no canal, compartilhe esses vídeos com outras pessoas, manda teu like, faça parte a cada momento do Momento Diário com Deus, os devocionais que são mandados de manhã, à noite e nas sextas-feiras que nós temos esta carta. Faça parte conosco, porque o Senhor Jesus, Ele a cada momento receberá a cada algo que você colocar através do evangelismo, mandando para outras pessoas, ou trazendo a tua carta e contando a tua história, você marcará a vida de alguém. Então me ajude a evangelizar outras vidas através deste canal. Hoje, o pastor Santiago está contando a história de uma jovem linda, batalhadora, vitoriosa. Por quê? Passou por muitas coisas, mas ela não desistiu. O nome que eu vou estar usando aqui não é o nome revelado da jovem, porque nós não revelamos o seu nome. Se você quiser mandar a tua história, seu nome não será revelado. Então o nome fictício desta jovem se chama Carla. A Carla hoje, esta sexta-feira, contará a história dela. Oi, meu nome é Carla. Eu tenho 15 anos e 10 meses. Quando eu falo 15 anos e 10 meses, eu estou falando que eu sou uma jovem. Uma jovem a qual está tão pertinho de completar 16 anos. E às vezes você vai escutar e falar assim: peraí, esta jovem tem alguma coisa para contar da vida dela que venha eu notar e muitas vezes falar comigo? Sim, eu sou uma jovem e vou fazer 16 anos daqui a uns meses. Mas eu queria te falar uma coisa. Uma jovem a qual já passou muitas coisas na vida, a qual já viveu muitas coisas. E eu queria, nesse momento, pedir para você que viesse escutar a minha história. Porque hoje eu, cara, vou contar a minha história no Momento Diário com Deus. Hoje, eu peço licença para fazer parte da tua casa, do teu trabalho, onde você estiver recebendo. Porque esta é a minha história. Eu, Carla, nasci no Nordeste. Nasci num local muito carente do Nordeste, em Pernambuco. Este lugar de alta carência onde eu nasci, ele ficava numa cidade bem afastada, não próximo ali ao centro de Pernambuco, mas bem afastado. E eu lembro, junto comigo, cresceu eu, que era a caçulinha de todas, mas a gente tinha mais 6 irmãos. 6 irmãos que crescemos juntos, com o nosso pai, com a nossa mãe, onde eles trabalhavam ali a roça, trabalhando, lutando e levando sustento para nossa casa. Meu pai ele ia para a roça, mas eu sempre lembrava, meu pai
além da roça, ele saía para vender algumas coisas quando ele chegava do serviço. Minha mãe ia de manhã, depois chegava, fazia comida pra gente, cuidava ali da casa, cuidava dos alimentos, dava comida para alguns bichinhos, que eu lembro que meu pai tinha uma criação de galinha. Aí minha mãe sempre estava cuidando dos cachorrinhos, da galinha. Mas estava difícil. Estava muito difícil, pastor Santiago. Hoje não consigo sorrir. Mas eu lembro minha mãe muitas vezes coçando a cabeça, ela fazendo aquele fubá pra gente. E ela colocava um pouquinho para cada um, sobre um copinho lá que a gente tomava. Às vezes um estava tomando a xícara, outro num copo, outro numa tigelinha, numa vasilha. Ela colocava aquele fubá e falava pra gente: ó, é o que tem hoje, tá? Come esse fubá e eu e o pai de vocês ainda não recebemos. O que a gente conseguiu comprar na vendinha fiado foi esse fubá. Eu lembro disso. Na hora eu agradeci. A gente nunca foi de reclamar. Tinha dia que era fubá, tinha dia que era cuscuz. A gente sempre agradecia. Quando meu pai recebia, ele ia lá pagar a conta. E o que sobrava ele comprava ali, arroz. Às vezes comprava um frango. Ou trazia aqueles pertences do frango. Aquela moela, pescoço, pé. A gente ficava todo feliz porque tinha algo diferente para comer. Tinha algo diferente. Mas chegou um dia que meu pai ele não quis mais viver dessa maneira. Ele falou para minha mãe: Raimunda, a gente precisa mudar, Raimunda. A gente precisa fazer algo diferente, Raimunda. Estamos sofrendo neste lugar. Vemos o seco deste lugar, a plantação está difícil. A área é seca, o lugar é seco. E eu não vejo mudança, Raimunda, na nossa vida. As crianças aqui, tudo magrinha, passando fome. Brincam, comem terra por não ter o que comer. Tem criança aqui que está comendo bloco, tijolo. Toma água quando pega ali da cisterna. Raimunda, vamos para um lugar grande, cidade grande. Muitos nordestinos venceram e a gente pode vencer também, Raimundo. Quando meu pai, ele começava a falar com a minha mãe chorava. Porque minha mãe, ela sentiu uma tristeza muito grande no peito de ver a gente desta maneira. Mas de olhar que o lugar dela era aquele local. Ela não saberia o que fazer se ela fosse para outro lugar. Então ela chorava. Chegou um momento que meu pai chegou e falou: Raimundo, eu consegui um ônibus, a qual vai estar indo para São Paulo. É um ônibus bem mais barato. E ele fez um desconto para as crianças. Raimundo, a gente vai embora. A gente vai embora. Tem pessoas que eu conheço que estão morando já em São Paulo. E eu sei que vai ser melhor para nós. Porque, Raimunda, o jeito que nós temos vivido, não dá para continuar. Ela abaixou a cabeça, ela falou: mas Sebastião, Sebastião, será que é melhor? Sebastião, aqui está a nossa família. Sebastião, aqui está quem nós conhecemos, não conhecemos ninguém lá. Ô, e se a gente ir para lá virar morador de rua? Ô?
Aqui no pouco nós vivemos. Minha mãe começou a falar com meu pai, mas meu pai falava para ela: Raimundo, já tá certo, mulher. Eu já vendi algumas coisas aqui da casa. Eu vou estar entregando daqui 3 dias que nós vamos estar indo embora. Vão vir buscar o fogão, geladeira, as coisas que nós compramos. Eu vendi tudo para comprar passagem. Eu vi minha mãe ali arrumando as coisas, triste, chorando. Nos levou ali para se despedir da família. Fomos às casas de alguns familiares e eu ficava feliz. Eu ficava muito feliz quando a gente ia na casa de alguém, porque sempre quando a gente ia na casa de alguém tinha comida. Tinha às vezes coisa diferente. Tinha casa que era igual a nós. Eles ofereciam só o bar ou a gente comeu cuscuz. Quando tinha um ovo que dava das galinhas, minha mãe cozinhava e amassava e repartia para cada um. Mas tinha casa que a gente chegava, tinha como um banquete. Tinha o arroz que a gente comia de vez em quando, essas pessoas comiam todo dia. Eles comiam bolo, eles faziam bolo, eles tinham queijo, tinham carne. E na minha casa não tinha. Era muito difícil. Então, quando a minha mãe falava, eu ficava muito feliz de ir. Mas dessa vez foi diferente, porque minha mãe chamou, mas a gente foi lá e viu uma tristeza das pessoas e da minha mãe também. Minha mãe muito triste. Mas saímos aquele dia e fomos embora. Meu pai foi lá, conversou no serviço, despediu no trabalho. Minha mãe também. E chegou o dia da viagem. Tava eu, Carla, meus 6 irmãos, minha mãe, Raimunda, e meu pai Sebastião, pastor Santiago. Eu tinha apenas 6 anos, 6 aninhos, quando fomos embora do Pernambuco. E irmãos mais velhos, maiores, pegamos algumas peças de roupa. Meu pai levou algumas coisas de casa, alguns pertences pessoais, como também levou coisas de higiene. Levou o prato, o garfo, lembra que ele colocou algumas coisas. Fomos embora. Ficamos naquele ônibus por cerca de quase 3 dias. Um ônibus que não era novo, não. Tinha muita gente ali. Pegamos aquela viagem que foi longa. Depois de muitos dias, a gente não tinha dinheiro para comer na estrada. Minha mãe tinha comprado bolachas, um pouco de água. E a gente foi comendo bolacha. Ela tinha feito uma comida. Fez não, na verdade. Ela ganhou. Ela ganhou um Tupperware grande que estava cheio de macarrão, farofa e alguns pedaços de salsicha. Isso que foi que nos alimentou o primeiro dia. Minha mãe, como sempre, repartia um pouquinho para cada um, para sempre sobrar, sabe? Como ela repartia, ela deixava já o da noite reservado. Pegou os pratinhos, garfinho que trouxe. Ai, minha mãe era aquela mãe, sabe, que cuida de tudo, de todos. Pastor Santiago. Depois fomos para a bolacha, a água. Usávamos o banheiro quando o ônibus parava. Mas chegamos na tal cidade grande. Chegamos em São Paulo.
aquele monte de gente para lá, para cá. Descemos num lugar que se chama Brás. Muita gente parou numas ruas meia quieta. Todo mundo descia que nem louco. Meu pai meio perdido, minha mãe também, porque não sabia. Só falou, cada um pega uma bolsa, uma sacola e vai seguindo um ao outro. A gente não pode parar. Tem muita gente neste lugar. Tem muita gente aqui, então vai seguindo. Eu era a menorzinha de todos. Eu era aquela que todo mundo, para mim, parece que era grandão. E ficava distante. Pastor Santiago, fomos indo para esta estação. Só que andamos por cerca aí de uns 20 minutos ou mais. Chegamos próximo à estação, era tanta gente, tanta gente. Eu nunca tinha visto isso. Porque éramos numa cidade pequena, onde conhecemos todos. E a gente não tinha essa multidão perto de nós. Pastor Santiago, a minha história, ela começa agora. A história da vida real, minha, cara, ela vai se iniciar agora. Quando a gente chega naquela estação, está lotado aquele lugar. Uma fila imensa. Esse lugar cheio, vamos passar pela catraca. Passamos. Meu pai começa a procurar onde ele tinha que ir e o trem que ele tinha que pegar. Lá são muitos trens, muito trem, lugar que vai para metrô, para vários locais. Meu pai ele vai achar, mas tem uma fila enorme, muita gente, super lotado. Eu vou te falar, na hora que chegou ali o trem, meu pai estava com bolsas, ele trouxe um pouco de coisas dentro das bolsas e cada um de nós carregava. Eu com 6 aninhos mesmo, pesado, mas eu saía carregando. Ia do meu jeitinho, sabe, pastor Santiago? Carregando conforme eu aguentava. Pastor Santiago, todos entraram ali. Meu pai entrou, minha mãe entrou. Meus irmãos foram entrando, tudo sendo empurrado. Eu comecei a ver aquele monte de gente, parece que eu fiquei perdida ali. Minha cabeça foi para longe, parecia que eu estava em outro mundo, em outro lugar. Eu fiquei com medo, fiquei triste. Pastor Santiago, eu fui vendo todo mundo entrando. Na hora que eu vi minha família lá dentro, eu fui dar os passos para entrar. Aquela porta se fechou. Ai, pastor, aquela porta se fechou naquela hora. Na hora que se fechou, eu vi aquele trem indo embora. Eu larguei minha bolsinha, minha sacolinha que eu tava, comecei a correr do lado. Eu comecei a correr do lado ali. Na hora que eu corri, eu vi que o trem foi embora, eu parei. Parei, comecei a chorar, peguei minha bolsa. Só que eu pensei, eu falei, opa, peraí. Eu já sei o que fazer. Tá vindo outro trem. Eu vou pegar outro trem, eu vou até o final. Eu vou me encontrar com eles. Uma hora eu acho eles. Pastor Santiago, eu peguei o trem, fui até o final. Nada de achar o meu pai e minha mãe. Nada de encontrar eles. Eu voltei outro trem, segui de novo. E nada de encontrar eles. Sentei numa cadeira, fiquei chorando. Chorando. Na hora que eu estava chorando, veio uma pessoa, perguntou para mim, ei, garotinho, por que você está chorando? Cadê a sua família? O que está acontecendo?
Eu expliquei. Perguntaram o nome da minha mãe completo, do meu pai, eu não sabia. Sempre ouvi minha mãe falando, Sebastião, Sebastião. Sempre ouvia meu pai falar, Raimundo, é minha véia. Oh, Raimundo. Então, para mim, o nome do meu pai e da minha mãe era esse. O nome completo eu não tinha. O lugar para onde nós iríamos eu não tinha. O que nós iríamos fazer, onde meu pai ia trabalhar, eu não sabia. Esta pessoa conversou comigo. Chegou para mim e falou, filho, vem cá. Eu vou te levar ali fora, você vai comer, você vai beber. Está com fome? Eu falei sim. Me levou num lugar, me deu comida, me deu bebida. Pegou para mim um refrigerante. Aí falou, filho, agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso ficar com você em casa, porque eu trabalho direto. Eu trabalho direto. Eu sou sozinho. Mas eu vou te levar para uma pessoa que pode te ajudar. Eu fiquei feliz. Ela me levou para uma pessoa. Eu cheguei na casa desta pessoa. Era muita briga. Quando eu cheguei lá já tinha gritos. Meu pai e minha mãe nunca foi de gritar. Ela gritava, ela puxava a orelha das crianças que estavam com ela. Ela começava a falar, dava empurrão, pegava o chinelo, batia neles. E na hora que chegou lá, aquela moça, ela começou a gritar, Rita, Rita, deixa eu te falar, eu encontrei essa garotinha. Você não conseguiria ajudar, não? Essa Rita, ela se colocava como uma mulher que trabalhava como assistente social. Então foi aonde esta moça me levou. E quando ela me levou, ela já chegou para mim e falou assim, ó menina, fica sentada ali e fica quieta, hein? Aqui eu não gosto muito que abra a boca e fique falando. No momento eu me calei, fiquei ali, eu não saí para nada. Eu tinha vontade de ir no banheiro. Eu tinha vontade de falar com as outras crianças. Mas eu me travei. Eu me travei, eu passei ali à noite. Continuei sentada de madrugada. E acabei dormindo sentado. Aquela mulher me acordou. Falou, ei, vai continuar aí sem fazer nada? Pode vir para cá. Pode ajudar a fazer as coisas aqui. Aqui todo mundo trabalha. Eu olhei o jeito dela. Quando ela falou isso, ela pegou eu e outras crianças, colocou para limpar a casa. Na hora que acabou de limpar a casa, ela falou assim, agora vamos para a tarefa. Levou a gente a um lugar movimentado, onde tinha pessoas passando, vendendo. É como uma feira. E chegou ali, espalhou a gente, pediu pra gente ficar pedindo coisas. Pedindo dinheiro, sabe, né, como é. Para pedir dinheiro para as pessoas e falar que a gente era morador de rua, estava passando necessidade. Naquele momento, eu ia falar, porque ela olhava para mim cara feia, mas ela ia para outro lugar. Enquanto ela deixava nós, ela se encontrava com um homem e eles iam para um lugar lá, num canto escondido, aonde eles ficavam bebendo. E eles ficavam bebendo ali, e aquela bebedeira dela depois trazia ela mais brava ainda. Pastor Santiago, às vezes ela até batia em nós, porque
não conseguido receber nada, porque às vezes a gente pegava pouco das pessoas. As pessoas não conseguiam nos ajudar com muito dinheiro. Só que ela falava para aquelas pessoas ao redor, os vizinhos, que ela era assistente social e estava levando a gente para ali, para um lugar, para ver se conseguiam encontrar nossos pais, nossas mães. Ela falava que ela fazia parte de projetos, ONGs. Ai, dói em mim. Quanto eu sofria, aquelas crianças sofriam. Ela tinha filho, cara dela. Meus amigos, vamos estar continuando aqui no Momento Diário com Deus a história da Carla na próxima sexta-feira. Para não ficar muito longo aqui a história dela, eu queria te pedir licença, falar para você, por favor, nos acompanhe na próxima sexta, com a continuidade da história dela. Eu creio que essa história já tem falado com você, mas vai falar muito mais. Sexta-feira que vem, se encontramos novamente em mais uma história da vida real. Não esquece de mandar o teu like, compartilhar e inscrever no canal. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe.